Shalom, como vai você? Deus te abençoe. Mais uma vez aqui com você, diante da palavra do Senhor, e eu quero, com este vídeo, começar uma série de mensagens abordando um tema que eu acho que é fantástico para as nossas vidas, para o nosso crescimento espiritual. Todos nós conhecemos a oração que Jesus nos ensinou, e Mateus registra, está no capítulo 6, e Lucas também registra, está no capítulo 11. E eu quero aprender com você 7 princípios que estão embutidos nesta oração. E o tema dessa nossa série de mensagem é 7 princípios numa oração comum. Nesse primeiro vídeo eu quero apenas fazer uma introdução e falar sobre o primeiro princípio. E depois teremos mais 6 vídeos abordando e explorando esse tema. Portanto, não perca nenhum dos vídeos e que Deus te abençoe. Vamos ao texto da palavra do Senhor. Mateus capítulo 6. Vocês orem assim, a partir do verso 9. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Quando nós pensamos nesse texto, nós precisamos pensar em algumas coisas. Esse é um texto conhecido, uma oração conhecida por evangélicos, não evangélicos. Muitas pessoas fazem essa oração 2 vezes, 3 vezes ao dia. Foi a primeira passagem da Bíblia que eu aprendi quando criança. Minha mãe sentava comigo e com meus irmãos na beirada da cama e orava conosco o Pai Nosso, na hora de dormir e na hora de acordar, nos ensinando a falar com Deus. Mas eu queria pensar com você algumas coisas e, como eu já disse, 7 princípios nessa oração, que é uma oração comum à maioria de nós. Primeira coisa que eu queria era desmistificar um pouco o conceito que se tem dessa oração. Alguns pensam que essa é uma oração para ser repetida, para ser decorada, para ser aprendida e para ser repetida ao longo da vida. Outros pensam que essa é uma oração padrão, ou seja, Jesus nos ensinou uma oração padrão. Será? Muitos dizem que isso é uma reza, outros a veem como um mantra. Na verdade, ela não é nem uma oração para ser repetida, nem uma oração padrão, muito menos um mantra ou uma reza. Então, o que é que vem a ser a oração que nós conhecemos como a oração do Pai Nosso? A primeira coisa que eu penso e que eu creio pela palavra de Deus é que essa é um modelo de oração. Não é uma oração modelo, mas é um modelo de oração. É uma forma que Jesus está ensinando de orar. Segundo, que é uma nova forma de se achegar a Deus. Jesus está ensinando a um povo que tinha uma cultura, que tinha um conhecimento de Deus diferente do que nós temos hoje. Então Jesus vai ensinar essa nova maneira, essa nova forma de se chegar a Deus. E segundo, esta oração que Jesus ensina são princípios que precisam ser observados e não apenas frases para serem repetidas. E são esses princípios que eu quero explorar com você a partir de hoje nessa série. Serão 7 vídeos, esse mais 6. Então, lembrando, os discípulos não sabiam orar. Se você for ler essa mesma oração em Lucas 11, você vai ver que os discípulos pedem a Jesus que lhes ensinem a orar. Ele diz assim: Senhor, ensina-nos a orar como os discípulos de João aprenderam, como João ensinou aos seus discípulos. Os judeus se referiam a Yahvé, a Deus, como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. A missão que Jesus veio cumprir, uma parte dela, foi trazer o homem de volta para Deus. Trazer o homem para um relacionamento com Deus, esse relacionamento que o homem perdeu no Éden. E que no Velho Testamento o Pai tentou de várias formas e que o homem tinha medo de Deus. A gente vai ver que o homem tinha tanto medo de Deus que quando Deus se aproxima do homem lá no Monte Sinai, através de Moisés, o homem diz assim: não queremos a presença do Senhor. Vai você, fala com ele e vem e diz o que ele está dizendo, porque nós não queremos nos aproximar de Deus. Então Jesus veio quebrar aquilo que os homens entendiam como religiosidade. Diferente daquilo que nós podemos chamar de religiosidade hoje, os judeus tinham uma religiosidade, todo um ritual, todo um contexto, todo um conceito em relação a Deus, e Jesus veio quebrar um pouco isso, e veio criar então um relacionamento com o homem e Deus.
veio trazer de volta esse relacionamento paternal de Deus para com o homem e filial do homem para com Deus. Hebreus capítulo 10, verso 19 a 22 vai nos dizer isso. Jesus não disse, orem esta oração. Ele disse, orem assim. Ou seja, orem desta maneira, orem desta forma, orem com este entendimento. O que Jesus está dizendo é, eu vou ensinar a vocês uma nova maneira de se relacionar com Deus, e não uma fórmula secreta de oração, e não uma oração para vocês repetirem ao longo da vida de vocês, como sendo uma oração que Deus aceita, que Deus ouve, que Deus se agrada. Então, vamos passar aos princípios. Eu quero passar com você o primeiro princípio que eu aprendo nessa mensagem. O primeiro princípio está na frase Pai Nosso. Olha como Jesus traz essa forma de se relacionar com Deus, não é? Ele diz Pai Nosso. É uma nova forma de tratamento, é uma nova forma de relacionamento. Não é mais o Deus de alguém, não é mais o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Agora Ele é o nosso Pai. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, vai dizer isso. Gálatas capítulo 4, verso 6. Ele agora é o Abba. É o Abba. Né? Jesus pega o relacionamento com Deus e sobe de nível. Não é mais o Deus distante, o Deus todo-poderoso, o Deus criador dos céus e da terra. Claro que Ele não deixa de ser isso. Mas o que Jesus está dizendo é, tem uma nova forma de se aproximar, tem uma nova forma de chegar, e a forma de chegar é essa, é reconhecendo a sua filiação com Deus. Ou seja, Deus é seu Pai. Não precisa mais ter medo de Deus, você não precisa mais. E os judeus carregavam ainda aquele resquício daquele encontro com Deus no Monte Sinai. Como eu já disse, o Senhor tentou se aproximar de Israel, tentou se aproximar do seu povo. Moisés tinha essa experiência com Deus, e Moisés tenta trazer o povo a esse relacionamento, e o povo se afasta, diz, não queremos. Nós não queremos, temos medo de Deus. Fala você com Ele e você fala conosco o que Ele quer dizer. Então Jesus vem quebrar isso, né? Não é preciso mais ter medo de Deus. Não precisa ter medo de Deus. A canção que nós cantamos mais moderna diz assim, eu não quero mais ter medo de subir ao monte, não é? Eu não quero ter medo e dizer, vai Moisés no meu lugar, eu quero estar lá, eu quero subir ao monte. Então é isso que Jesus vem fazer. Jesus vem dizer que agora eu posso vir e sei que eu serei aceito, abraçado, amparado, como filho amado. Eu serei abraçado, recebido, protegido. Paulo, escrevendo isso em Romanos capítulo 8, verso 15, vai deixar isso claro para nós. Né? Então, o que Jesus está dizendo, olha, vocês agora têm a liberdade, a oportunidade de se chegar a Deus como um pai, como um filho chega a um pai. Observe que a frase diz Pai Nosso. Essa palavra está no plural, mas apesar de ser nosso, não significa que é de todos. Não é pai de todos, é pai daqueles que o recebem, é pai daqueles que o têm como tal. João capítulo 1, verso 12 diz que todos que o receberam, deu-lhes o direito, em algumas traduções diz o poder, de serem chamados ou se tornarem filhos de Deus. E Deus quer ser pai de todos, mas ele só se torna pai daqueles que o recebem como pai. Aqueles que recebem o sacrifício de Jesus, então estes se tornam filhos de Deus. Então esse nosso significa que ele quer ser nosso. E Jesus está falando aqui não é para a multidão. Jesus não está pregando para a multidão, ele está pregando um sermão do monte. Ele está conversando com um grupo seleto dos seus discípulos, dos seus apóstolos, daqueles que lhe pediram uma orientação e que o reconheceram como Messias, como Senhor e Mestre. É a estes que Jesus está se referindo como nosso. Pai Nosso, ou seja, se eu recebo Jesus como Salvador, se eu aceito o sacrifício, se eu aceito a filiação através da cruz, então eu me torno filho de Deus. Então esse passa a ser o nosso. Não é? Esse nosso é nosso para aqueles que se permitem ser guiados pelo Espírito Santo. Paulo vai escrever isso em Romanos 8,14. Então, qual é o princípio aqui que eu quero aprender com você para a gente fechar esse primeiro vídeo? Nesse princípio, Jesus está nos chamando para perto dele. O seu sacrifício, a sua morte no Calvário, algum tempo depois desta conversa com os discípulos, será a chave, o acesso, o caminho para esse novo relacionamento com Deus.
Enquanto isso não acontece, enquanto Jesus não sobe ao Calvário, enquanto Ele não entrega a sua vida por nós, os homens não têm esse acesso a Deus como Pai, não têm esse acesso a Deus como filhos. Mas a partir da morte de Jesus, todos os que o reconhecem e o que o recebem podem ser chamados de filhos de Deus. E aí, se você não recebe esse sacrifício, se eu não recebo esse sacrifício, se nós não recebermos esse sacrifício, não teremos esse acesso ao Pai. Então vamos ficar apenas repetindo palavras, sem entender de fato o que Jesus quer dizer. A oração do Pai Nosso começa com uma frase sensacional. Deus quer ser o nosso Pai. E Ele se torna Pai de todos aqueles que recebem Jesus como Salvador e Senhor e então abraçam o sacrifício dele na cruz. Se você ainda não é esta pessoa, eu quero convidar você a abrir o seu coração e deixar Jesus entrar na sua vida e fazer morada no seu ser. Que você permita que o Espírito Santo o conduza a uma condição de filho de Deus, através e por intermédio do sacrifício de Jesus. Que Deus te abençoe e que você seja feliz. Não percam os outros vídeos, ainda temos mais 6 vídeos para explorar os 7 princípios desta oração comum. Se esta mensagem abençoa a sua vida, não esqueça de compartilhá-la abundantemente com muitas pessoas. Compartilhe em todos os seus grupos, em todas as suas comunidades e deixe essa mensagem chegar ao coração de outras pessoas. Dê o seu joinha aí. Não esqueça de se inscrever no canal para receber as atualizações do mesmo para a glória de Jesus. Que Deus te abençoe, seja fortemente e grandemente enriquecido com a experiência de se tornar filho de Deus. Até a próxima.